Oi pessoal! No vídeo de hoje eu irei falar do primeiro serial killer dos Estados Unidos, conhecido como Holmes. Bem, seu nome de nascimento era Herman Epstein Muggett e ele nasceu em New Hampshire. Alguns dizem que ele era fascinado por esqueletos quando pequeno e que assim se obcecou pela morte. Já outros é que ele sofria bullying por valentões que descobriram o seu medo pelo médico, assim o obrigando a invadir o escritório e ficar olhando o esqueleto. E assim surgiu a sua obsessão pela morte. Mas bem, a gente não vai poder saber qual dessas teorias é a verdadeira, pois não se sabe como foi a verdadeira infância dele. Mas dizem que por essa obsessão o fez se interessar pela medicina. Então, depois que ele terminou o ensino médio aos seus 16 anos, ele mudou seu nome para Henry Ward Holmes, que depois seria conhecido como H.H. Holmes. Bem, ele no início estudou medicina em uma escola pequena em Vermont e depois foi aceito na faculdade de medicina em Michigan. Lá na faculdade ele roubou cadáveres do laboratório, onde também trabalhava, e então desfigurou ou queimou os fazendo parecer que tinham morrido em um acidente. E o motivo era que ele fazia apólices de seguro desses falecidos e depois que o corpo fosse descoberto, ele coletava o dinheiro. Então, no ano de 1884, ele conseguiu passar nos exames e um ano depois ele foi morar em Chicago, onde trabalhou em uma farmácia. Então, um dia o dono da farmácia faleceu e deixou para a esposa a responsabilidade de cuidar de seus negócios. Mas Holmes conseguiu convencê-la a vender a farmácia para ele. Mas logo, a viúva desaparece e não foi mais vista. Holmes alegou que ela foi morar na Califórnia, mas isso não foi comprovado. Logo depois, Holmes comprou um terreno vazio do outro lado da rua, onde ele projetou e construiu um hotel de 3 andares no bairro chamado Castelo. Mas, durante sua construção, ele demitia funcionários e contratava outros, para que eles não percebessem o que ele estava fazendo, e ali construíram um castelo do assassinato. Mas, depois que terminaram a construção, em 1891, ele fez anúncios oferecendo empregos para mulheres que eram jovens, e também disse no anúncio que era rico e estava à procura de uma esposa. E claro que todos que iam lá tinham que ter apólice de seguro. E ele pagava prêmios se o colocasse como beneficiário. Mas depois suas noivas, esposas, funcionários e convidados desapareciam. No ano de 1893, Chicago teve a honra de fazer a Feira Mundial do 400º aniversário da descoberta da América por Colombo, e que viria milhões de pessoas. E claro que Holmes viu como uma oportunidade, pois viria muitos visitantes que estariam procurando algum lugar para ficar, e que poderiam ser mulheres, e que assim ele as seduziria para irem ao hotel. Mas esses visitantes não sabiam que estavam indo para a morte. Mas agora eu vou falar de como era o castelo. Bem, na parte de cima, o primeiro andar que ficava as lojas, e no andar superior ficava o escritório de Holmes e mais 5 quartos. Alguns desses quartos tinham tubos de gás e eram à prova de som. E bem, por todo o hotel havia salpões e escadas que não levavam para lugar algum. E o porão de Holmes era como um laboratório. Tinha crematório, mesa de dissecação e um aparelho para esticar. E era lá que ele mandava os corpos e os preparava para vender. Ou ele os destruía com ácido e no fogo. Mas bem, um dia teve problema de economia em Chicago, então Holmes abandonou o castelo e continuou só com a fraude de seguro, mas dessa vez acompanhado de Benjamin Pitzel. Mas claro que ele ainda cometia assassinatos aleatórios por onde passava. Mas durante esse tempo, ele roubou cavalos do Texas e os vendeu para Louis, assim conseguindo uma fortuna. Mas ele foi descoberto e preso. Mas durante o tempo na prisão, ele planejou um novo golpe de seguro com seu companheiro de cela, Marion Hedgarbett. A apólice era de 10 mil, onde ele fingiria a própria morte e forneceria 500 em troca de um advogado que o pudesse ajudar, se desse algum problema. Então, depois que ele saiu sob fiança e tentou, mas a empresa de seguros ficou desconfiada e não pagou ele. E claro que ele foi tentar também esse golpe na Filadélfia, só que seria Pitzel que fingiria a própria morte. Mas não sabia ele que realmente iria estar morto, pois logo Holmes o matou para ficar com todo o dinheiro para si.
Já no ano de 1894, Marion estava com raiva, pois não recebeu o seu dinheiro. Então, como vingança, ele foi à polícia e contou sobre o golpe planejado por Holmes. Logo, a polícia o rastreou e o encontrou em Boston e o prenderam sobre o mandado pendente pelo roubo dos cavalos. Mas quando a polícia o prendeu, perceberam que ele estava pronto para sair do país. Então ficaram desconfiados. Já em Chicago, a polícia foi investigar o castelo e lá encontraram os corpos que estavam irreconhecíveis. E era impossível de saber quantos havia ali. Então logo a investigação se espalhou por Chicago, Indianápolis e Toronto, e acabaram encontrando o corpo de Pitzel, que havia desaparecido durante o golpe. Logo a polícia ligou Holmes nos assassinatos e o prenderam. Ele confessou 28 assassinatos, mas por relatório de vários desaparecimentos, pode ser que tenha sido até 200 vítimas. E em maio de 1896, o primeiro serial killer foi condenado à forca. E aqui termina sua história. Tchau!